Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Neste vídeo eu apenas gostaria de fazer um desabafo sobre uma situação que aconteceu hoje pela manhã. Eu estou gravando esse vídeo ainda no sábado, vou publicar provavelmente no domingo próximo, justamente no domingo onde vai se realizar um evento que divulguei sábado pela manhã e que me trouxe bastante aborrecimento. Porque nós estamos divulgando a Santa Missa Tridentina, celebrada pelo reverendo Padre Rodrigo da Silva e também pelo Padre Ângelo, um sacerdote que, assim como o Padre Rodrigo, também veio da Resistência, de um grupo outrora ligado à Fraternidade São Pio X, que tem uma posição um pouquinho mais linha dura do que a Fraternidade São Pio X, e também, no caso do Padre Ângelo, ele passou pela Diocese de Niterói. E, no entanto, assim como o Padre Rodrigo, aderiu à posição sedevacantista. E teve um encontro com o Padre Rodrigo e na verdade, o Padre Rodrigo está o visitando no Rio de Janeiro. E divulguei, ali no Controvérsia Católica, então, esse evento para as pessoas aqui do canal. E as pessoas que são aqui do canal sabem perfeitamente que nós somos sedevacantistas. E nós não temos nenhum vínculo com os modernistas. Isto é, aquelas pessoas que fingem ser católicos, fingem crer nos dogmas e seguir as práticas católicas, mas que estão muito longe de fazer isso na prática. E que são, na realidade, parasitas que invadiram a estrutura da igreja para inculcar não as doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo, mas as doutrinas dos homens. Doutrinas de Lutero, doutrinas de Voltaire, doutrinas de tantos outros hereges. Na verdade, o que eles vêm implementar, sobretudo, é a liberdade de se ensinar qualquer coisa, menos o catolicismo tradicional. A liberdade de perdição, como diria o Papa Gregório XVI. A liberdade de pensar e de fazer o que você quiser, menos ser católico como se era católico antes. Porque essa gente não trabalha para Cristo, para Jesus Cristo e para a Igreja de Cristo, mas eles trabalham para os inimigos do Evangelho. E é com estes que eles estão verdadeiramente unidos. E justamente acontece que fizemos essa divulgação dessa missa tridentina e nós deixamos muito claro sempre para todo mundo que não temos ligação. E, bom, deixe-me mostrar para vocês, para que fique mais claro o que eu quero dizer. Fizemos aqui essa divulgação, aqui está. Deixe-me eu mesmo ir para a aba aqui, vejam só. Aqui está a nossa postagem, missa tridentina no Rio de Janeiro. Aí colocamos a localização, também os horários da missa, que vão acontecer hoje mesmo, não é verdade? Então, o pessoal do Rio de Janeiro já sabe, ali na área de membros, estava o anúncio, sabem que hoje, então, às 11 horas e às 17 horas, terá missas aí neste endereço, aí em São Gonçalo. Bem, nós divulgamos e as pessoas que têm acesso a essa informação aqui na área da comunidade, normalmente são as pessoas inscritas no canal. E as pessoas que são inscritas no canal sabem o nosso pensamento. Então, eu suponho nas pessoas aqui o conhecimento. Se quiserem nos perguntar quais são as nossas doutrinas, os nossos pensamentos, bem, são as doutrinas e os pensamentos de sempre da igreja, muitas delas que os modernistas rejeitam. Muitas. Eu posso exemplificar, e bem, eu falei algumas delas no último vídeo que fiz aí sobre o Santa Carona e tal, mas, bem, isto é algo estabelecido, está certo? Nós somos transparentes sempre. Mas acontece que então apareceu aí nessa postagem um pretenso sacerdote modernista e começou a denunciar que nós não somos honestos, que não estamos em comunhão com o sucessor de Pedro, com a Igreja de Roma, etc, etc, etc. É um padre também da Diocese de Niterói. Eu fui informado disso por um terceiro. E eu fiquei muito indignado com isso, quando soube isso, e imediatamente bani aqui do nosso canal esta criatura, porque primeiro tinha suposto que era uma pessoa de boa fé, que veio ali, e às vezes, realmente por falta de conhecimento, então
pensa dessa maneira. Está certo? Por falta de conhecimento. Então, eu sempre tenho paciência e eu explico as coisas. Mas quando se trata de um padre modernista, então a gente já presume que ele sabe o que ele está fazendo. Quer dizer, que ele está agindo como um verdadeiro sepulcro caiado, como um verdadeiro hipócrita, imensamente hipócrita, 1000 vezes hipócrita. Porque nunca essa gente se mobiliza para tentar represar nesse estado do Rio de Janeiro e em todos os outros do país, mas do Rio de Janeiro a situação, nesse ponto eu sei de testemunhas oculares de pessoas que vivem no Rio, é particularmente grave no Rio de Janeiro, não fazem nenhum esforço, se mobilizam verdadeiramente para conter os inimigos da igreja. Sobretudo, as seitas protestantes e esses terreiros de macumba que se proliferaram no Rio e que são multidão. É macumba e protestantismo. Tem lugares, disse um amigo nosso aqui, que até os passarinhos são protestantes. Tão alastrado está essa desgraça do protestantismo nessas terras do Rio de Janeiro. Um estado tão abençoado por Deus, mas infelizmente tão negligenciado por supostos clérigos. E o que acontece então? Nós sabemos, os modernistas, esse padre aí e todos os outros, quando se abrem aí estas garagens à torto e à direito, 10 garagens por bairro protestantes, quando se abrem os terreiros de macumba, eles vão informar as pessoas, sair por aí informando as pessoas, dizer, olha, eles não estão em comunhão com a igreja de Roma, não estão em comunhão com Pedro, vão se portar dessa maneira? Vão avisar, ir de casa em casa? Fazer isso, fazer esse apostolado? Porque, que eu saiba, não estão em comunhão com a igreja de Roma e o sucessor de Pedro, os protestantes. Já faz um tempo isso. Isso é algo que todo mundo sabe, não é? Algo evidente. Então, por que não fazem esse tipo de apostolado? Porque, na verdade, para essa gente, que são um bando de hereges, esses modernistas são uns hereges, uns hipócritas, tudo pode ser permitido. E existe uma comunhão, eles admitem isso, mesmo sabendo que é uma heresia, existe uma comunhão entre eles e os protestantes. Existe até uma afirmação famosa de Francisco, que dizia assim, isso é algo documentado, isso é algo que você pode pesquisar, eu gosto sempre de trazer os documentos, mas se trata de algo com uma notoriedade tão grande, que eu espero da parte daquele que nos assiste, essa boa vontade de acolher o que eu digo, mas sim, se quiserem referências e tudo mais, basta contatar-me que eu forneço. Mas isso é algo público e conhecido. Tanto é assim que existe uma unidade que Francisco dizia que se você não pode ir na igreja católica, se não fica perto da sua casa, ou se tem um culto protestante mais perto, você pode ir. E ele recomendava isso, ir no culto anglicano. Os anglicanos, eles são um tipo de protestante que tem, de certa maneira, uma missa, que pretendem ter uma sucessão apostólica, embora eles não tenham, porque os sacramentos deles são inválidos, o sacramento da ordem dos anglicanos são inválidos, isso foi estabelecido pelo Papa Leão XIII, são totalmente nulos. E, no entanto, tem uma aparência superficial de ser católicos e tem lá o culto deles, que na verdade é um culto mais protestante que católico, mas que lembra alguma coisa, sobretudo da missa nova, não da missa tridentina, mas da missa nova. E aí então, Francisco diz, olha só, tem uma aparência de católico mínima, disse cristão, então se você quiser, você pode cumprir o preceito de domingo, ir numa igreja anglicana, mas não pode, segundo esse padre aí de Niterói e os demais hipócritas e sepulcros caiados, o próprio Bergoglio mesmo, não pode ir na missa tridentina. Entendeu? Isso não pode. Então aí você vê como são pessoas sujas, mentirosas, inconsistentes e hipócritas, absolutamente hipócritas. E que na realidade, assim, com as suas ações, pelos seus frutos, pelas suas palavras e declarações públicas, nós sabemos realmente de que lado eles estão. Então, é permitido todo o erro, todo o abuso, toda a não comunhão com a Igreja Católica, tudo é permitido e aceito,
Só não pode ter a religião católica tradicional. Pode ter um estado de cisma aberto, público, declarado, como é o caso dos anglicanos, com a Igreja de Roma e com o tal sucessor de Pedro. Pode. Assim, os luteranos também. Francisco chama, na verdade, os luteranos de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Também documento público que tem por aí, nós sabemos disso. E o próprio Francisco, não só Francisco, Bento XVI também, disse que Lutero era uma testemunha do Evangelho. É uma pessoa que tinha um grande amor a Jesus Cristo. Se tem amor é porque tem fé, não é? Porque você não pode amar o que você não conhece. Então Lutero tinha uma verdadeira fé em Jesus Cristo e, portanto, uma verdadeira caridade. É isso que eles dizem. E eles sabem que essas proposições, elas são heréticas. São proposições formalmente condenadas no Concílio de Florença, no Concílio de Trento, mas eles não acreditam no Concílio de Trento, não acreditam no Concílio de Florença, não acreditam no magistério infalível da Igreja, eles acreditam que a Igreja vai mudando, se atualizando de acordo com o tempo. Por isso tem que fazer, igual loucos, sínodo de tempos em tempos para ir reformando e mudando a Igreja. Mudando não em questões de disciplina, que seria algo louvável e recomendável se fosse para o bem, claro que eles nunca mudam a disciplina para o bem, mas para mudar a sua doutrina, ir reformando o pensamento da Igreja, mudando os dogmas, a partir da experiência dos fiéis. Isso é puro modernismo. Quem conhece a doutrina do modernismo, essa heresia condenada pelo Papa São Pio X, na Pascendi, uma encíclica do início do século XX, 1907, quem conhece essa doutrina exposta ali e condenada pelo Papa São Pio X, sabe que é exatamente isso que ensinam os modernistas pretensos, padres, bispos e papas hoje em dia. É exatamente isso que eles ensinam. E, para eles, para os modernistas, todas as religiões, na verdade, são válidas, no sentido que exprimem, mediante símbolos de fé, mediante um conjunto de doutrinas e mediante um conjunto de ritos e também outras práticas, exprimem a experiência que a pessoa, o indivíduo, tem com Deus. E ali o Espírito Santo atua. E isso o próprio Francisco afirma expressamente na Evangelii Gaudium, onde ele fala que existe a graça divina e também justificação nas religiões não cristãs. Isso está lá nos parágrafos 200 lá da Evangelii Gaudium. E assim também João Paulo II e todos esses aí, todos eles sempre afirmaram isso. E esse entendimento, evidentemente, é condenado e é herético, mas se servir para alguma coisa, se existe algum mal, né, que pode servir para um bem, serviria pelo menos para isso. Bom, então, já que vocês são liberais e aceitam que em todos os lugares nós temos Jesus Cristo, temos religiões válidas, etc., então por que os tradicionalistas não podem ser uma religião válida? Por que nós não podemos ser tolerados? Por que se acontece de um padre tradicionalista abrir uma capela ali que seja pelo menos remotamente perto de uma igreja modernista, já se começa a dizer não, que aquele ali não está em comunhão com a igreja, é um excomungado, é um discípulo de Lefebvre, não sei o quê. E quando abre uma garagem, ainda que seja em frente da capela ali, uma garagem protestante, uma seita maligna, inspirada nas heresias de Lutero e de Calvino, ali eles são seu irmão na fé. E vocês estão unidos de alguma maneira a eles e até ajudam. O pseudo-padre Fábio de Mello, que é mais cantor do que padre com toda certeza, ele vai dizer que ele fica feliz que os pastores ajudam ele, que ele não precisa trabalhar tanto, né? E assim ele pode cantar mais. Então aí é tão bom que os pastores ajudam os padres na direção espiritual. Espiritual para o inferno, com certeza. Né? Se é de um espírito, isso não é de um espírito de Deus, certamente. É do espírito do demônio. Bem, então é assim que eles agem de uma maneira hipócrita, de uma maneira inconsistente, de uma maneira mentirosa. Sabe, algo que me traz muita indignação e aborrecimento. Porque, pelo menos se espera que se você é um liberal e você acha que Jesus Cristo vai salvar todo mundo de qualquer maneira, todo mundo vai para o céu, morreu, já é uma canonização praticamente, se você acredita nisso, então, por que para nós não é assim? Por que para os tradicionalistas não funciona isso? Entende? Se na Dominus Jesus, que é um documento que os neoconservadores sonham no mundo da imaginação deles, que é um documento conservador, escrito pelo Cardeal Ratzinger, que não tem nada de conservador,
nem é um documento conservador, mas se lá está garantido que grupos cismáticos, ele está falando dessas igrejas orientais que não estão em comunhão com Roma, não estão em comunhão com o sucessor de Pedro, e não aceitam várias doutrinas, nós aceitamos todas as doutrinas católicas, os ditos ortodoxos, que são na realidade cismáticos orientais, negam várias doutrinas, purgatório, várias doutrinas definidas no Concílio de Trento. E se esses podem ser considerados verdadeiras igrejas particulares, que estão em uma comunhão parcial, que inclusive pode haver uma intercomunhão, ou seja, o fiel católico, de acordo com a provisão do direito canônico, fiel católico no modernismo, ele pode receber os sacramentos em uma igreja ortodoxa, cismática, que não está em comunhão com Roma. Ele pode, isto é autorizado. Então, por que para nós isso não vale? Porque essa hipocrisia, esse jogo sujo e contraditório, inclusive. Porque se fossem consistentes com as suas ideias, tudo bem, seriam consistentes, mas não são. Nessas horas, vocês querem a disciplina tradicional da igreja, querem ser tridentinos. Mas por quê? Qual é a verdadeira motivação disso? Bom, é que é o seguinte, aqueles que estão certo, as pessoas de bem, que buscam agradar a Deus, no culto que agrada a Deus, eles são uma contínua repreensão daqueles que seguem pelo caminho errado. E assim, não os ofende os falsos cultos e as falsas doutrinas. Jamais vai ofender, porque aqueles lá estão no mesmo caminho de vocês. Então até ajuda, porque como que confirma, olha, tem mais gente que está indo para o inferno comigo. Então até me sinto bem, porque não vou ficar sozinho. Né? Tem muitas pessoas que estão indo por esse caminho da porta larga, que eu escolhi, pela minha negligência e pela minha falta de bom senso. Bem, é uma anestesia. Você estar com muitos ao seu redor. Agora, aquele ali que não foi por esse caminho errado, que está buscando realmente agradar a Deus, da maneira que agrada a Deus, oferecendo o sacrifício perfeito, a oblação pura, de que fala o profeta Malaquias, que é verdadeiramente um sacrifício, não a Assembleia dos Fiéis, essa bagunça luterana que vocês criaram com essa tal de missa nova. Não, é um verdadeiro sacrifício. Então aquilo ali não pode ser aceito, aquilo é obscuro. Aquilo ali, como dizia um amigo nosso, que entrou em contato conosco, conversamos hoje inclusive, como disse, aquilo ali é até algo que é ameaçador. Porque sabe o que pode acontecer? Sabe o que é o pior para eles? É o seguinte, pior que as pessoas podem gostar. Pior é isso. O pior é que as pessoas podem gostar desse jeito tridentino, desse culto antigo da igreja, que formou tantos e tantos e tantos e tantos santos. Podem gostar. E, então, acabou a mamata. A gente vai ter que ser padre de verdade, padre tradicional. A gente vai ter que ter disciplina. A gente vai ter que andar na linha. A gente vai ter que ensinar coisas que contradizem o modo como a gente vive, vai ter que se adequar então a essa doutrina, para que não fique claro aos olhos de todos que vivemos de uma maneira inconsistente com o sacerdócio que professamos seguir. Então vamos ter que cortar as nossas próprias asinhas, se nós formos tradicionais, e se o povo conhecer o que é isso, o que é um padre tradicional. Padre tradicional, então, para eles é um grande perigo, porque o padre tradicional, o sacerdote católico tradicional, com a sua batina, com os seus costumes de sacerdote, com a sua gravidade sacerdotal, com o seu verdadeiro zelo pela salvação das almas, com o olhar sobrenatural que ele tem sobre as coisas do mundo, as coisas dos homens, enfim, tudo mais. Esse homem que, na verdade, é um representante de Jesus Cristo, está em persona Christi. Não é um teatro aquilo ali, ele realmente incorpora isso em toda a sua vida. Então, o sacerdote tradicional é uma constante repreensão aos modernistas, é um verdadeiro tapa na cara deles. E eles não suportam. Eles não suportam. E é uma verdadeira ameaça, porque eles veem que o seu império de negligência generalizada, o seu império de liberalismo, de modernismo e de uma série de outras heresias, laxismo moral,
tudo isso estaria com os dias contados, se estes padres se proliferarem, forem em maior número, enfim, estiverem em mais lugares. Então isso eles têm que frear a todo custo. Vejam só como são as coisas. Já os protestantes e a macumba tem passe livre, não tem problema. São irmãos nossos, a gente coloca eles até dentro da missa. Não é verdade? A gente faz isso, não tem problema nenhum. Eu até tinha trazido aqui para esse vídeo, mas vamos ficar só nisso aqui, está bem? Eu acho que a mensagem está dada. Eu tinha trazido uma frase de Francisco. Esse maldito herege, um homem extremamente infeliz e responsável pela perdição de tantas almas. Tinha trazido aqui uma frase, hein? Depois eu vou compartilhar aí nos comentários, na descrição. Ele chegou a dizer que, olhe, o que eu vou dizer para vocês pode ser controverso, pode ser herético. Na verdade, até herético, mesmo herético que eu vou dizer, talvez seja herético o que eu vou dizer, ele disse. E é herético, efetivamente é herético. Mas todos nós, católicos, protestantes, evangélicos, ele não diz protestantes, evangélicos, apostólicos, ortodoxos, todos nós somos um. Ele vai dizer, todos somos um. E existe até uma espécie de ecumenismo de sangue. Ou seja, a pessoa não está em comunhão com a igreja, nem de uma maneira implícita. Ela é membro de uma seita anticristã. Pode estar combatendo a igreja católica ativamente, inclusive. Blasfemando, mesmo com conhecimento de causa, blasfemando, lutando contra o catolicismo, criando uma outra cátedra, além da cátedra de Pedro, ensinando outras doutrinas formalmente condenadas pela igreja, e portanto certamente falsas. Certamente falsas. Então a pessoa que está mentindo, está falando que Jesus é isso, mas Jesus é outra coisa. Pessoas que mentem, que ao anunciar o evangelho, anunciam um outro evangelho. Anunciam uma outra doutrina, uma novidade, uma doutrina de homens, não uma doutrina que salva, uma doutrina divina. Então, Francisco acredita que estas pessoas aí são verdadeiros católicos. São, na verdade, verdadeiros cristãos. E estão unidos a ele. Então, isso ele deixa claro. Essas pessoas somos todos um. E em outras declarações, se nós formos procurar, milhares de outras declarações, sempre é essa a ideia. Sempre é essa a ideia. Não precisa estar unido formalmente, canonicamente, à igreja. Não, não é necessário. Não é necessário. Não precisa aceitar o Papa, estar em comunhão com a igreja de Roma, estar em comunhão com o sucessor de Pedro. Não é necessário. Vocês já são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo e tantas coisas mostram isso, o martírio e tantas outras coisas. E ponto. E ponto. E é assim. Agora, os tradicionalistas não podem. Olha que coisa. É de ficar muito indignado. Então, assim, estou publicando esse vídeo aqui para fazer esse desabafo, para que fique registrado também o meu repúdio completo a esse falso sacerdote que vem aqui tentar atrapalhar o apostolado dos outros. Está bem? Assim, ó, o que eu estou fazendo aqui está perfeitamente autorizado, tá, pelo Concílio Vaticano II. Está bem? Assim, ó, eu detesto, eu repudio o Vaticano II. Mas o Vaticano II, ele diz que o nosso grupo é uma verdadeira igreja particular. Tá? Documentos posteriores também esclarecem isso. O Vaticano II ensina que nós temos liberdade de professar a nossa religião, sem ser impedidos, de fazer proselitismo sem qualquer impedimento. Vocês, modernistas, estão impedidos, porque Francisco disse que não deve se fazer proselitismo. É um pecado contra o ecumenismo. Então, tentar converter os outros, e enfim, isso não pode. Agora, nós temos, de acordo com o Vaticano II, plena liberdade, e é muito bom, inclusive, que nós façamos um apostolado público, ainda que ele seja contra o que vocês consideram falsamente, mas consideram ser a Igreja Católica, o Bispo de Roma, etc, etc, etc. Isso é o que nós temos, essa autorização. Portanto, se vocês nos combatem nesta linha de raciocínio, são completamente hipócritas, completamente farisaicos. Tá? E os fariseus, na verdade, são vocês. Porque vocês ensinam liberdade de religião, mas eu não tenho liberdade de religião. Vocês ensinam que não se deve fazer proselitismo, ou melhor, que não se deve atacar, buscar a conversão, enfim, das pessoas que são heréticas, cismáticas, e agora vocês estão tentando fazer algum apostolado aí no sentido de impedir as pessoas de aderirem a essas ideias.
Vocês ensinam que somos todos cristãos, temos verdadeiros sacramentos, e pode haver uma comunhão de sacramentos, em um certo sentido, conosco, mas não pode na missa tridentina, não pode seguir as nossas ideias e as nossas práticas. Então, total hipocrisia da parte de vocês. Uma grande vergonha para vocês. Está bem? Grande vergonha. Uma grande vergonha. Bem, seria isso então. Essa é a minha mensagem. É só para registrar isso. Não deixar passar uma coisa dessa assim, sem qualquer declaração da nossa parte. Está bem? Então, nós repudiamos, obviamente, completamente Francisco, que se diz Papa Francisco, na verdade, Jorge Mário Bergoglio. Ele não é católico, ele não tem ideias católicas. E se ele não é um católico, muito menos é um papa. Está bem? Isto é algo que nós temos um respaldo. Eu vou mostrar isso no vídeo posterior, onde eu vou comentar uma declaração de um outro falso padre modernista, aqui nessa semana já. Está bem? Vamos tratar também dessa questão. Vou demonstrar isso com os documentos, na forma de um slide também, tá certo? Para que fique mais claro. Porém, aqui fica evidente isso. Nós não temos nenhuma relação com os modernistas. Nós os repudiamos completamente e nós queremos apenas que os modernistas sejam eles mesmos coerentes com as suas ideias. Nós somos com as nossas. Está bem? Somos transparentes. Agora, queremos que eles também sejam. Não vai fazer nenhum mal a eles isso. Né? Que sejam coerentes, ou seja, parem de nos atacar. Ou então, se querem ter consistência, ataquem também ali os evangélicos e a macumba, tá? Os protestantes e os macumbeiros aí no Rio de Janeiro. Façam primeiro isso. Avisem para o pessoal aí, macumba e protestantismo não estão em comunhão com o Papa. Blá, blá, blá. São falsos pastores. São falsos padres. Aí sim. Aí vocês estão se comportando como homens. Mas se não for para fazer assim, vocês são pessoas que não são sérias, são os estelionatários, os enganadores e os mentirosos, que fingem ter zelo pelas almas, mas é um zelo fingido, porque vocês não cuidam com isso, vocês não estão nem aí para isso, não estão nem aí, tá bem? E essa é a grande verdade, vocês não estão nem aí. O que preocupa vocês é que as pessoas, talvez, conhecendo o catolicismo tradicional, percebam quanto vocês são falsos, quanto vocês não são realmente católicos, como os católicos eram antes. E assim vejam que a vida de vocês não está bem. E as práticas de vocês não estão bem. E os católicos, expostos a isso, talvez eles gostem. E esse é o grande risco. Pior que podem gostar da missa tridentina, podem gostar dos padres tradicionais, e aí o que vai ser de nós? Aí acabou a mamata, não é verdade? E essa é a grande verdade, essa é a grande ameaça, e é isso que vocês estão tentando combater. Não estão tentando promover o bem das almas. Estão tentando simplesmente salvar a própria pele. É isso então. Meus caros, obrigado pela atenção. Desculpem interromper talvez as atividades aí das pessoas com essas declarações, mas é somente para evidenciar aí o nosso repúdio a esse ato que me causou muita indignação e aborrecimento. Forte abraço. Continuaremos aqui trabalhando e expondo as falácias, as mentiras, as contradições dos modernistas e demais hereges do tempo presente. Forte abraço, salve Maria, até mais, tchau, tchau.